Graça e paz, a paz do Senhor, prezados irmãos, no Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer, uma oportunidade extremamente grande poder partilhar com os irmãos uma mensagem da parte de Deus, particularmente num contexto mundial e nacional, demarcado pela pandemia do coronavírus. Essa situação fez com que muitas igrejas hoje, em dia de culto, fechassem por instrução do governo. Entretanto, gostaríamos de partilhar uma mensagem do Senhor, uma mensagem da parte do Senhor com a igreja, particularmente a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica de Bela Vista. Gostaria de partilhar com os irmãos o texto que se encontra no livro de Salmos, Salmos no seu capítulo 1. Vou proceder à leitura do primeiro verso ao 10º. Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te cobrirá do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esta tarde, muito obrigado por este dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo fragmento da vida, pelo ar que respiramos e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Permita, ó Deus, que ao interpretar esse salmo, o Senhor possa falar profundamente para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, com poder e autoridade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu gosto muito do livro de Salmos, porque os Salmos eles falam muito forte, comunicam mensagens transcendentais. Os Salmos eles foram escritos na sua maior parte por Davi, e cada salmo caracteriza um determinado momento circunstancial da vida do escritor. Então, os salmos são hinos, são cânticos, são lamentos, são ações de graças, que em grandes momentos ou em momentos de alegria ou de tristeza, o salmista se voltava para Deus e falava palavras. E para o judeu, o salmo servia como o inário dos judeus. Então, o salmo procura transmitir uma mensagem transcendental. Eles pintam quadros coloridos, transmitindo a mensagem da parte de Deus. E o Salmo 91, muito importante, porque nesse salmo o autor, que é desconhecido, não sabemos quem tenha escrito este salmo, mas observamos que ele procura mostrar sua confiança em Deus nos grandes momentos da adversidade. Ou seja, nos momentos de dificuldade da vida, o Salmos 91 é um salmo que encontramos nele algum conforto, encontramos nele a segurança e a certeza de que temos um Deus presente nestes momentos de dificuldade. E ele começa dizendo:
o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós vemos aqui uma afirmação e uma promessa, não é? Neste verso, ou seja, no primeiro verso. Ele está a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, diante dos momentos de dificuldade, diante daqueles momentos em que nós não temos uma resposta plausível da parte de Deus, ou seja, não compreendemos o quadro completo das situações que estão ao nosso redor, muitas das vezes temos a tendência de estabelecer nossa casa como esconderijo, nossa família como esconderijo, nosso emprego como esconderijo, ou seja, as possibilidades humanas como esconderijo. Mas ele está a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra habitar dá a ideia de permanecer, ou seja, a habitação dá a ideia de um lugar em que habitualmente você está, habitualmente você é encontrado naquele lugar. Não é um lugar em que você entra e sai, mas dá a ideia de permanência. Ou seja, não importa a situação que está a acontecer ao teu redor, não importa se o mundo está caindo ao teu redor, não importa como as pessoas reagem às pressões da vida, aos problemas que demarcam a vida, mas ele está a dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconderijo dá a ideia de um abrigo, esconderijo dá a ideia de um refúgio. No esconderijo, quando você vai para o esconderijo, você sabe que naquele lugar ninguém te pode tocar. Naquele lugar é um lugar de inacessibilidade total. O inimigo não te pode encontrar no esconderijo. Esconderijo fala de um lugar de proteção, fala de fortaleza, fala de um lugar em que você sabe que não pode ser atingido por nada. Não pode ser atingido pelo medo, não pode ser atingido pela crítica, não poderá ser atingido pela enfermidade, não poderá ser atingido por acusações. É no esconderijo do Altíssimo em que, de facto, encontramos o descanso. Ele vai dizer que a sombra do Onipotente descansará. Onipotente, a palavra onipotente fala de um atributo exclusivo da grandeza de Deus, ou seja, da essência de Deus, do caráter de Deus. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, não existe nada que Ele não pode fazer nas nossas vidas, não existe nenhuma impossibilidade. Deus não conhece impossibilidade. Então nós precisamos saber de que temos um Deus onipotente e que se fazermos dele a nossa habitação, se fazermos dele o nosso esconderijo, sabemos que nada de mal nos vai acontecer. O versículo 12 ele diz que direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, quando o mundo vai cair ao nosso redor, e estamos a falar particularmente do problema do coronavírus, eu vejo cristãos desesperançados, cristãos neste contexto reagindo na mesma proporção que aquelas pessoas que não têm Jesus reagem, sem esperança. Eu vejo pessoas que estão lendo menos a Bíblia, estão lendo mais notícias. Então precisamos ter cuidado num momento como esse. Eu não estou a querer dizer que não precisamos estar atento à notícia ou à mídia, aquilo que é reportado na mídia, mas precisamos ter algum cuidado para não permitir que o medo e o pânico que as informações produzem em nós não retirem a nossa capacidade de racionalizarmos em fé de que existe um Deus que está ao nosso redor e que Ele é o nosso refúgio e o nosso baluarte. A racionalidade da nossa fé exige com que olhemos para os problemas com os olhos de ver, mas não caiamos, não entremos em pânico. Ou seja, vamos tomar medidas preventivas como igreja. Vamos lavar as mãos, vamos usar todas as medidas preventivas, evitar o contacto ou aglomerado com muita gente, mas também vamos
ter fé, ou seja, vamos ter fé no Deus que tudo pode fazer, vamos ter fé no Deus que existe, no Deus que nós adoramos, e vamos ter fé que o nosso Deus, Ele tratará de guardar a sua igreja, Ele tratará de guardar cada um de nós de todo o mal. Ele vai dizer que é o meu Deus, o meu refúgio em quem confio. A proposta nessa tarde é estabelecermos Deus como nosso refúgio, aquela pessoa em quem nós confiamos. A palavra confiança dá a ideia de que nós descansamos no Senhor. Quando você confia em alguém, você sabe que você pode dormir hoje e vai acordar amanhã. Quando você confia em alguém, você senta-se como que você vai sentar numa cadeira e tem certeza que você não vai cair porque você confia no Senhor. A Bíblia está a dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Então, vamos confiar no Senhor diante dessas situações que atentam contra a nossa capacidade, atentam contra a nossa confiança em Deus. É nesses momentos de dificuldade que a nossa fé deve ser exercitada. A fé deve ser exercitada num momento como esse, num momento em que as pessoas parece que não têm esperança, não têm fé de que as coisas podem melhorar, mas nós acreditamos num Deus que tudo pode fazer, um Deus que está acima da circunstância, um Deus que está acima de toda a limitação humana. Pois Ele te livrará do passarinheiro e da peste perniciosa. Se eu e você estabelecermos Deus como o nosso esconderijo, como a nossa habitação, como consequência, existe aqui uma promessa de que Ele vai te livrar, ou seja, Ele vai nos livrar. Ele vai livrar a mim, vai livrar a você. Ele cuidará da sua casa, cuidará da sua esposa, cuidará do seu esposo, cuidará dos seus filhos. Ele te livrará do laço do passarinheiro. A palavra laço nas Sagradas Escrituras dá a ideia de estratagema, laço dá a ideia de estratégias, laço dá a ideia de uma armação que é feita para fazer alguém cair. O passarinheiro, o laço do passarinheiro, provavelmente aqui é uma alusão alegórica, ou uma figura de linguagem apontando para o caçador de passarinhos, ou seja, a armadilha que é feita para apanhar a sua presa. A Bíblia está a dizer que Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Aqui, laço do passarinheiro pode ser interpretado como sendo todos aqueles argumentos que o inimigo vai usar para afetar a tua alma, aqueles argumentos que o inimigo vai usar para afetar a tua confiança em Deus, fazendo com que você não estabeleça Deus como, de facto, o seu refúgio, ou o seu baluarte, ou o seu castelo forte. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te vai cobrir com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Aqui o escritor faz a alusão a uma galinha que protege os seus filhotes, ou seja, que protege os seus filhos. Deus aqui é comparado com aquela galinha que tem cuidado dos seus filhos. Precisamos depender de Deus tal como o filhote da galinha depende da sua mãe. Diante de uma ameaça circunstancial, diante de aspectos que vêm trazer ameaça à integridade física dos pintinhos ou pintainhos, você verifica-se que elas têm tendência de correr rapidamente para a proteção, ou seja, debaixo das asas da sua mãe. Elas sabem que aí ninguém vai tocar. Por quê? Porque quando a ameaça chegar, a mãe ela vai estender as suas asas e vai estabelecer então proteção segura para os seus filhotes. Esse é o nosso Deus. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos saber que no momento como esse, Ele vai nos cobrir com as suas penas. Ou seja, da mesma forma que a galinha vai cuidar dos seus filhotes, o nosso Deus é um Deus que está preocupado com a nossa integridade física. Ele está preocupado com aquilo que você come, Ele está preocupado com aquilo que você veste, Ele está preocupado com a tua saúde, Ele está preocupado com o teu lar, Ele está preocupado com o teu ministério, Ele está preocupado com o teu chamado. Ele é o Deus que está preocupado conosco. Então, muitas das vezes temos a sensação de que Deus está muito distante. Quando o ser humano não consegue dar respostas consentâneas
sobre os factos que estão ao redor, quando não conseguimos responder aos porquês da vida, pensamos que Deus está muito distante. Mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que protege, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que está aí ao nosso redor, Ele é um Deus que está conosco. Ele vai dizer que sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A verdade aqui refere-se às promessas de Deus. A verdade aqui refere-se à palavra de Deus. A verdade refere-se aqui aos estatutos de Deus. A verdade é tudo aquilo que corresponde com a realidade. Ou seja, aquilo que corresponde com a realidade é verdade. Ou seja, aquilo que Deus fala ao nosso respeito é verdade. Aquilo que a Bíblia fala sobre quem Deus é verdade. E como cristãos, como servos de Deus, como filhos, como a noiva de Deus, precisamos acreditar que as promessas de Deus são realidade. A verdade de Deus é proteção num momento como este. Depois o salmista vai seguir no versículo 5, vai dizer: não te assustarás do terror noturno, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Então, quando o terror noturno vai chegar na nossa vida, quando o terror noturno vai demarcar a nossa nação, quando o terror noturno afeta a nossa estrutura, tem a capacidade de despoletar em nós um senso de pânico. Quando você se move no medo, você não pode avançar. Na realidade, não existe mobilidade no medo. E o medo, o pânico, muitas das vezes paralisa, tem o potencial de paralisar a nossa fé, tem o potencial de paralisar a nossa obra, tem o potencial de paralisar aquilo que Deus realmente quer para nossas vidas. Não existe nenhuma fórmula mágica para retirar o potencial do ser humano ter medo. Haja visto que o medo é uma emoção intrínseca do ser humano, mas existem fórmulas para controlar o medo. É possível controlar o medo. Ou seja, é possível não cairmos diante do medo. É possível avançarmos apesar do medo. E isso é feito quando colocamos a nossa confiança no local certo, na pessoa certa, quando em momentos de grande perseguição nós nos voltamos para Deus como aquele que está presente ao nosso lado para nos dar segurança, para nos dar tranquilidade, para nos livrar de todo o mal. Ele vai dizer que não te assustarás no terror noturno, não terás medo no terror noturno. Quando você tem medo, muitas das vezes o medo faz com que você não flua no espírito, o medo faz com que você deixe de ler a palavra, o medo faz com que você olhe mais pelas circunstâncias ao teu redor, o medo faz com que você aprove aquelas pessoas que estão criticando você, o medo muitas das vezes te coloca em xeque-mate. É por isso que o escritor vai dizer que não te assustarás no terror noturno, não terás medo no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Então, existe aí uma peste do coronavírus. O texto nos diz para não nos assustarmos. O texto nos diz para não termos medo. O texto nos diz para olharmos para Deus apenas num momento como esse. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Aqui fala de todo tipo de ameaça, tudo quanto vem a colocar em desequilíbrio a nossa estrutura física, a nossa estrutura emocional ou a nossa estrutura espiritual. Então, quando você tem medo, você não pode avançar. Quando você tem medo, você não dá lugar ao agir de Deus na tua vida. Deus é soberano, Ele sabe tudo quanto acontece, Ele sabe tudo quanto acontece no universo, Ele tem domínio sobre o universo, nada foge do seu controle. E eu acho que neste momento de grande crise mundial, em que a economia mundial ela vai cair, em que o preço do petróleo vai baixar, em que as empresas vão fechar, em que as pessoas vão ser recolhidas para as casas de forma compulsória, num momento como esse, eu acho que Deus tem uma mensagem a passar. E só aquelas pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo poderão extrair desse momento grandes lições da parte de Deus, um grande aprendizado da parte de Deus,
aprenderão a valorizar mais suas famílias, aprenderão a valorizar mais seu momento de intimidade com Deus, aprenderão a ouvir Deus, porque é num momento como esse que Deus também se revela como o grande eu sou. Por isso que ele vai dizer que não temerás. Prezados irmãos, não vamos temer as coisas que vão acontecer ao nosso redor, vamos confiar em Deus e acreditamos que tudo quanto tem princípio tem fim. Tal como essa pandemia começou, ela vai terminar, e a nossa oração é que Deus esteja com as nações, Deus esteja com os países que estão sofrendo grandemente, grandes baixas do ponto de vista de vidas humanas que se perdem, como a China, agora a Itália, a Espanha, os Estados Unidos da América, entre outros países. Nós vamos continuar a orar por esses países, sem esquecer também da nossa nação, para que de facto Deus continue trabalhando, dando sabedoria aos homens e permitindo que num momento como esse seja um momento de unidade, não de crítica entre nações. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui nós vemos uma grande promessa. Vemos aqui uma grande promessa. Quando ele fala de 1000 e 10.000, dá a ideia de magnitude. Não quer dizer que você vai ver 1000 pessoas a caírem ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. Você não é isso, não creio que seja isso que o texto quer transmitir. Mas quando ele fala de 1000 e 10.000, fala de magnitude, né? Fala de magnitude de problemas, ou seja, fala de magnitude de situações ou de forças que vêm a tender a ameaçar aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Fala de situações que tendem a paralisar o teu chamado. Fala de situações que tendem a paralisar o mover, o agir de Deus na tua vida como igreja, em teu chamado, em teu ministério. Ele vai dizer que se você estabelecer Deus como o teu esconderijo, como a tua habitação, você não apenas vai descansar à sombra do Onipotente, ele não apenas será o teu refúgio, mas ele vai dizer que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse texto nos quer dizer que nada nos pode acontecer se Deus não permitir. Ninguém poderá morrer dessa enfermidade se Deus não permitir. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então, não vamos entrar em pânico por causa de uma situação como essa, por causa dessa enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer que caiam 1000 a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso dá a ideia de uma segurança, de uma proteção transcendental da parte de Deus. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Se não for da vontade de Deus que você perca a vida num momento como esse, meu irmão, esteja seguro de que a mão de Deus, a proteção de Deus é sobre a tua vida. Tal como a nação de Israel, quando saía do Egito para a terra prometida, Deus ordenou a Moisés para que cada família matasse um animal e o sangue do animal fosse colocado na verga das portas, para que, ainda que o anjo da morte passasse sobre aquela casa, ao ver o sangue, ao ver o sinal do sangue colocado na verga das portas, ele passaria por cima. Ou seja, o sangue era símbolo de proteção de Deus, o sangue era símbolo da presença de Deus para proteger a família, para proteger aquela casa de todo o mal, de todo o ataque do anjo da morte. Então, nós somos a igreja lavada com o sangue do Cordeiro. Então nós acreditamos que o sangue de Jesus, ele está cobrindo cada um de nós, está cobrindo a sua igreja, está cobrindo a sua casa. Então eu e você precisamos acreditar e ter confiança nesse Deus que nos cobre com o seu sangue. Nada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois ao observar que de facto o Senhor é nossa confiança num momento como esse, diz o texto que eu e você não seremos atingidos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que Deus ricamente nos possa ajudar, nos possa abençoar e que Ele possa, de facto, colocar no nosso coração essa verdade irrevogável da palavra de Deus, das suas promessas e da proteção de Deus sobre a nossa vida. Então, que Deus ricamente esteja com a sua igreja, nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa tenda, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Queridos irmãos, como igreja nós somos os veículos, transmissores dessa palavra de fé e de esperança. Quando as pessoas estão sem fé, estão sem esperança, quando as pessoas elas vão perder a convicção em Deus e vão perder então essa perspectiva correta da segurança que existe em Deus. Nós somos esses veículos de transmissão da mensagem de fé, de esperança e de amor. Neste domingo, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a sua igreja. Que Deus ricamente abençoe cada um de nós e que possamos todos, num momento como esse, nesse período em que a igreja vai estar impossibilitada de realizar os cultos públicos, vamos ter fé, esperança, confiança, estabelecer Deus como de facto o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Deus, pelas Tuas promessas na nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a estabelecer-te como nosso escudo, como nosso esconderijo, a nossa habitação e a proteção segura. Meu Deus, visite todas as famílias da nossa igreja, a Igreja Evangélica de Bela Vista. Ó Deus, seja com cada família nesta tarde, visite o Rei da Glória cada lar. Ó Deus, conforte o coração do Teu povo num momento, Deus, de grande incerteza em relação, ó Deus, à saúde pública. Ó Deus, permita que cada um de nós possa estabelecer-te como o seu esconderijo, olhar para o Senhor como o refúgio e aquela pessoa, ó Deus, em quem nós temos a nossa maior segurança. Ser com as famílias da nossa igreja, ó Deus, ser com a liderança da nossa igreja. Abençoe o nosso pastor, abençoe, ó Deus, todos os líderes, abençoe, ó Deus, as famílias e os ministérios da nossa igreja e permita que esse momento, ó Deus, seja um momento em que possamos ouvir o Senhor falando para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério e que cada um de nós, como igreja, seja veículo dessa mensagem, ó Deus, de fé, de esperança e de amor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e declaramos a Tua proteção, ó Deus, sobre cada família, sobre cada casa. Todo espírito de medo, todo espírito de pânico, tudo quanto não glorifica o Teu santo nome, tudo quanto vem para abalar a estrutura da nossa fé, nós quebramos nesta tarde pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Permita que a Tua igreja ela permaneça unida, mesmo cada um em sua casa. Ó Deus, cada um, ó Deus, possa estar unido com o outro no espírito. E que, ó Deus, seja um momento, Rei da Glória, Senhor, ó Deus, em que possamos ver o Teu agir sobre a nossa vida. Também oramos pela nossa nação que se chama Angola. Visita essa nação, ó Deus, de sabedoria, ó Deus, aos nossos governantes, ó Deus, e permita, Rei da Glória, Senhor, que eles possam agir da maneira mais apropriada possível para que, ó Deus, essa enfermidade não se alastre, ó Deus, para o resto da nação. Ó Deus, aos irmãos que estão agora afetados com essa enfermidade, visite-os, cura eles, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Dê sabedoria aos homens e permita, Rei da Glória, que num momento como esse, a igreja se levante unida em oração, clamando, ó Deus, pelo Deus que tudo pode fazer. Acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nos pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, declaramos. Amém.